Água, amor. Bom dia. Bom dia, Taylor. Bom dia. Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho. Deixa eu só botar aqui, arrumar aqui rapidinho aqui o sofá, para poder a gente começar a nossa live, que não vai demorar muito não, tá? A gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre altares e vamos falar um pouquinho mais sobre rituais também, ritualísticas e atos devocionais, para que a gente possa estar clareando e tirando as dúvidas que são importantes, né? Que são realmente... isso envolve a ortopraxia, né? Isso é realmente super importante para a gente entender a ortopraxia viva na prática de uma forma dinâmica, tá bom? Então, se você puder compartilhar a live, para mais pessoas começarem a saberem que eu já estou online. Agradeço, deixa eu botar aqui, deixa eu só arrumar aqui meu sofazinho, para poder ir para a cozinha. Vamos lá, vamos para a cozinha, Então, gente, bom dia Rodrigo. Bom dia, Taylor. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Mais uma live. Feliz Ágatamus Daimons para nós, né? Que os nossos daimons, que os bons daimons nos protejam e nos abençoem nessa segunda-feira, né? No segundo dia, né, do mês de Poseidon. Um mês que vai ser rico de muitos rituais. Vou trazer para vocês o meu calendário. Eu sigo o calendário da Labres, porque é o grupo que eu vivo, né? Que eu tenho vivido hoje. Então, para mim, eu estou imersa em Dionísio, então vou fazer vários vídeos sobre Dionísio. Vou fazer isso depois também no mês de Gamélion, para vocês entenderem Zeus e Hera, enfim. Vou trazer para vocês esse olhar diferente, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar falando sobre nichos e altares. Antes de eu começar a lavar a louça, eu quero mostrar para vocês, retomar com vocês alguns conceitos que são importantes, né? Primeiro conceito de altar, que esse conceito vou bater nessa tecla, vamos apagar o que nós entendemos de altar. Apague. Por quê? Porque o altar grego, dentro do helenismo, ele tem uma outra função, né? Ele tem uma outra função. A ideia de rituais é diferente da ideia de rituais da bruxaria, da Wicca e até mesmo de outras tradições étnicas, né? Por que eu falo assim? Porque, por exemplo, os nórdicos, eles têm a sua religião,
é uma religião étnica. Por quê? Porque é daquele povo, nasceu naquele povo, gira, cresceu e se desenvolveu naquele povo, né? E não é a mesma tradição que acontece na Grécia. As pessoas me perguntam, e o no hinduísmo? É a mesma coisa, é uma outra tradição étnica que acontece, que tem uma forma de pensar, assim como os egípcios, que são diferentes da forma dos gregos de pensarem, tá? Então, é muito importante, mas muito importante que a gente separe isso. Primeiro que é respeitoso com a gente mesmo, né? Quando a gente fala de sagrado, a gente não pode achar que podemos colocar tudo dentro da mesma caixinha só porque eles têm coisas semelhantes. Você é parecido com seu irmão, mas nem por causa disso, seu irmão é você e você é seu irmão. Todo mundo tem uma mãe, né? Todo mundo tem um pai. Não é por causa disso que todo pai e toda mãe são iguais. Então, a mesma coisa são as tradições. Existem várias tradições que vão ter coisas parecidas, como tem os irmãos se parecem com muitas coisas, mas também eles são muito distintos e muito diferentes. Então, se você compreende isso na sua vida, no seu dia a dia, você vai compreender também o que eu estou falando acerca das tradições, né? As tradições não são iguais. Elas podem ser parecidas, terem algo em comum, mas elas não são a mesma coisa, né? Nesse meu lugar de fala, de como helenista, é que eu digo para vocês que apaguem o conceito que vocês têm formado de altar. E vamos entender que o altar é um lugar de ritualística completa. E essa ritualística completa, ela é feita em uma bancada. É uma bancada, pode ser feita com pedras, pode ser feitas com uma mesa, pode ser feitas com galhos de árvore, pode ser feitas, às vezes, um buraco na terra, às vezes somente sobre a terra. É um conceito diferente do entendimento de quem está na bruxaria, por exemplo, que vai montar um altar, tem um monte de coisa naquele altar e faz tudo aquilo ali, vai fazer a sua ritualística ali na frente do altar. Não. O altar, dentro da concepção grega, ele é completamente diferente. Ele é um espaço que se torna uma porta, não uma porta de comunicação, não um ponto de energia. Esquece esses conceitos, porque isso não cabe. Esses conceitos só vão fazer você ter dificuldade de compreender. É como se literalmente esse altar fosse a própria divindade, tá? É 100% sagrado, é muito sagrado, é intocável. Depois que nós montamos o altar, preparamos o altar para um rito completo, ele se torna intocável por nós humanos. A única coisa que esse espaço vai receber são as oferendas, que se tornam 100% dos deuses. Importante esse entendimento, porque eles vão dizer, nossa, mas não é nada disso que eu tenho dentro de casa. Não é nada disso que nós temos dentro de casa. Dentro de casa, dificilmente a gente vai ter um altar fixo assim. A não ser que você more em casa, que tem um pátio, aí no teu pátio você pode ter um altar fixo assim. Mas dentro da nossa casa é praticamente impossível, né? As casas não têm tantos espaços para eu ter um altar fixo. E também manter um altar fixo purificado também é complicado. Complicado. Então, o que nós temos que entender é esse sentido, esse significado que a palavra altar. Por que eu estou falando isso é importante? Porque quando vocês forem ler os textos, os livros, né, que falam sobre helenismo, ele vai se relacionar, ele vai usar a palavra altar. E imediatamente a nossa cabeça vai projetar aquilo que nós entendemos de altar, que não é, né? Que não é. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa clareza, tá?
desconstituindo a ideia, o conceito de altar e criando uma nova ideia de altar, vamos seguir então para o próximo conceito importante, que são os tipos de altares. Entender isso é fundamental para a ortopraxia. No helenismo, nós vivemos uma diversidade. O mundo grego é um mundo muito diverso, é um mundo muito múltiplo, é um mundo de N formas. Porque o mundo é assim. O helenismo, ele representa, ele conta, ele fala, ele explica sobre o mundo. Se você olhar para a natureza, quantos tipos de árvores tem? Quantos tipos de flores tem? Quantas flores, árvores que gostam mais de sombra, árvores que gostam mais de sol, árvores que não crescem tanto, árvores que ficam pequenininhas e viram arbustos. Isso se chama diversidade. Mas, por essas árvores serem diferentes, elas não deixaram de ser árvores. Não, chegou na hora, Pedro, chegou na hora. Essas árvores não deixaram de ser árvores. Isso é diversidade, né? E todas as árvores, elas, mesmo sendo diferentes, tendo as suas especificidades, elas se alimentam, elas fazem a fotossíntese, né? Elas precisam de alimentar, elas precisam, de certa forma, um pouco do sol, outras muito do sol, mas ali elas têm a sua essência, elas têm aquilo que nós vamos dizer de DNA delas. Assim acontece também com a religião na Antiga Grécia. Apesar da Grécia ser altamente diferente, porque essa diversidade ela é representada, inclusive, pelo número absurdo de deuses, que são para mais de 300 deuses. Se você me perguntar quem são todos, eu não sei, entende? Porque são muitos deuses. Então, você imagina a diversidade dessa cultura, né? A diferença que essa cultura te obriga a compreender. E o altar não poderia ser apenas um altar. Não poderia ser apenas um. Eu não poderia ter somente um altar para representar toda essa diversidade. Dentro da tradição grega, nós aprendemos também outra coisa, que tudo tem o seu lugar. Eu não posso querer que uma baleia sobreviva dentro do deserto. Não tem como. Eu preciso entender que as coisas têm os seus lugares. E o helenismo fala disso. A prática da religião, ela me ensina isso, que tudo tem o seu lugar. Por isso que é muito importante eu entender... Só um instantinho, já volto. Só um instantinho, tá, amor? Amor, pega lá. Deixa eu entender. Por isso que é importante que eu entenda que cada coisa tem o seu lugar. Por quê? Volto a dizer, vamos pegar exemplos da natureza, né? Um sapo, ele vive fora e dentro da água. Ele precisa desses dois ambientes, né? Já o jacaré também, ele precisa desses dois ambientes. Bom, então eu não posso pegar esses dois animais, que são diferentes por si só, em tamanho, em postura, né? E querer colocá-los morando no meio da cidade, por exemplo. Não tem como. Não tem como. Compreendem que a religião, ela ensina a vida. Ela nos ensina a olhar para a vida de uma forma muito mais ordenada, muito mais organizada. Quando, então, nós falamos de altares, nós estamos falando dessa diversidade e nós estamos ensinando a olhar essa diversidade com respeito, com reciprocidade. Ou seja, as divindades, elas têm domínios diferentes, elas estão em lugares diferentes. Você vai ter divindades do mundo do mar,
domínio do mar, vai ter divindade do domínio do ar, você vai ter divindade do domínio da terra, do submundo, você tem divindade que tem o domínio do céu. E os altares precisam representar tudo isso. Os altares precisam dialogar com tudo isso. Por isso que nós não temos somente um altar, não temos somente uma caixinha, um local para se fazer as coisas. É diverso. Existe essa diversidade. E nós precisamos olhar para essa diversidade com muito mais carinho e cuidado se nós queremos fazer dentro da ortopraxia. Estão compreendendo a minha linha de raciocínio? Estão seguindo comigo? Estão conseguindo seguir? Mas antes de vocês continuar o assunto, eu quero que vocês compartilhem essa live para mim, por favor, para que mais pessoas venham, né, que os nossos amigos entendam, lembrem que nós estamos online, né? E assim o canal começa a tornar mais visibilidade e tem mais engajamento, tá bom? Obrigada para quem tá. Obrigada, Luke, vocês que estão compartilhando para mim essa live. Perfeito? Gratidão. Então vamos lá. Então essa diversidade, ela tem que estar claro na nossa cabeça, porque ela vai nortear. Quer ver um outro exemplo dessa diversidade dentro de cada divindade? A gente fala assim, a gente fala de Zeus. Fala de Zeus. Mas será que é somente uma face de Zeus que existe? Não, existe uma porção de faces de Zeus. Uma porção de epítetos de Zeus. Então eu não estou falando de um Zeus, eu estou falando de vários Zeus. Entende? Então olha a diversidade dessa única divindade. Se eu falo de Hecate, eu estou falando de uma Hecate? Não, estou falando de várias faces dessa Hecate, várias possibilidades dessa Hecate estar presente e se manifestar, de ser. Então vejam que, de novo, a pluralidade, não vamos dizer quantidade, não vamos dizer diversidade, está presente. Ela está presente. E igual, esse altar, ele vai dialogar com essa diversidade, tanto do universo, do cosmos, como também essa diversidade que está representada na própria divindade através dos seus epítetos. E esses epítetos, essa diversidade, vai conduzir o tipo de altar que eu vou usar no ritual completo. E quando eu falo de um ritual completo, são rituais que são feitos, que tem uma normatização maior, ele está inserido num calendário, ele tem dias, luas, ele tem vários contextos que o caracteriza e o que faz acontecer. Então, esses rituais, ele tem uma purificação, uma rigorosidade na purificação maior, justamente porque o tipo de altar que vai ter, o tipo de canal, de conexão, de ponte, é 100% sagrada. É 100% do domínio sagrado, que é diferente do que acontece no nicho que eu vou falar depois. Então, esse altar, ele é 100% divino. O homem, depois que ele consagra, ele abriu essa porta, ele abriu e o Deus pode ter certeza, ele é 100%. 100% do sagrado divino, né? 100% do sagrado divino. Então, a ritualística do ritual que acontece na frente do altar, ele é completamente diferente. Então, é purificação, tem uma invocação completa da divindade, onde a gente chama pela divindade, a gente chama os epítetos da divindade, onde a gente fala de quem é essa divindade, para que eu tenha certeza que é essa divindade que eu estou chamando é que vai me responder. Então, eu tenho uma série de normas que organizam essa prática. E depois eu tenho a oferenda, a entrega da oferenda, que ela vai fazer aquele caminho que nós já conversamos, já falamos. Vai sair do domínio humano, do sagrado humano, e ela vai ser consagrada, e depois de ser consagrada, ela é entregue 100% ao domínio divino. E depois há uma finalização. Essa estrutura, ela é feita completa desta forma, ela é feita na frente do altar. Que é somente uma tampa, que é somente uma base,
aonde vai ser colocado ali, as oferendas. Do lado dessa base, você vai, às vezes em cima dessa base tem um fogo, às vezes o fogo está do lado, mas igual, ele representa a divindade. Agora, vamos quebrar um pouquinho essa coisa rigorosa que parece ser? Quando nós falamos também de ritual, né, de altar, eu posso ter dentro de uma ritualística altares diferentes, porque existem celebrações que há culto que vão honrar deuses Urano, celestiais, epítetos celestiais e epítetos quitônicos, por exemplo. Então você vai ver celebrações, isso acontece muito em âmbito público, celebrações que você tem um vomos e uma fossa, por exemplo, uma semifossa, um buraco para os deuses quitônicos. Aí você faz todo o gesto correto para os deuses uranos, celestiais, e depois você vai fazer todos os gestos para aquele deus quitônico que você está cultuando dentro do mesmo rito. É no mesmo rito? Mas são mesmos domínios? Não. Então eu preciso de altares diferentes, porque são domínios diferentes. Então eu não vou fazer um rito quitônico para um herói. Vamos chamar, vamos fazer um rito para Perseu, por exemplo. Vamos fazer um rito para Perseu e a deusa Atena. Perseu é quitônico. Deusa Atena é urana, é celestial. Então eu vou fazer um altar para Atena, onde os meus gestos vão ser orados para cima, porque o gesto dialoga com o epíteto, com a função e com o tipo de altar, tudo está um com o outro, olha a reciprocidade, tudo está dialogando um com o outro, e eu vou ter no mesmo ritual, na mesma celebração, um pequeno buraco para eu fazer a oferenda para o herói Teseu ali, por exemplo. Vejam que são no mesmo rito, gente. A importância de você saber o que você está fazendo e entender essa diversidade que está presente de uma forma muito clara e muito viva na nossa vida, né? Não é o helenismo. As pessoas, eu acho graça, sinceramente. Tem algumas pessoas que eu escuto algumas falas que eu digo assim, gente, não sabem porra nenhuma do que estão falando. Estão vomitando a geneira, querendo... sabe? Sabe aquela coisa que eu brigo muito? Eu sou flamenguista, tá? E como a gente gosta de falar mal do Flamengo porque dá clique. Falar mal do Flamengo parece que assim, todo mundo dá clique, lógico, né? Dá clique. Falou do Flamengo, dá clique por si só. E hoje falar do helenismo também dá clique, também chama atenção. E eu tô fazendo um estudo em alguns perfis e vejo que as pessoas mudam o seu assunto. Elas vinham falando de um determinado assunto, de repente começam a falar sobre helenismo. O número de clicagem daqueles vídeos começa a aumentar. Por quê? Porque está na moda. Então, o fato de eu estar falando de coisa que eu não conheço e depois querer discordar e criticar quem conhece, chega a ser engraçado. Helenismo não é engessado. Helenismo não é engessado. Helenismo ele é vivo, ele é dinâmico, ele dialoga com a diversidade, inclusive a diversidade que está presente dentro do próprios deuses que estão ali, que nós cultuamos. Desde então, Estia é invocada nos rituais de deuses quitônicos? Estia, não e sim. Depende da estrutura e do que vai ser, da organização daquele ritual. A obrigatoriedade de invocar Estia é nos ritos domésticos. Isso é uma outra coisa que as pessoas falam. Todo rito eu tenho que invocar Estia? Não. No rito doméstico, sim. Rito público, não. Entende? Por quê? Porque existe o contexto daquilo que está sendo feito. Nem todo rito... Estão me entendendo? A história, a estrutura depende do rito que está sendo feito, da proposta que está sendo feito. Não existe essa regra rígida que as pessoas vendem, essas regras rígidas que as pessoas vendem, elas vendem porque elas não conhecem, elas não conseguem fazer a dança cósmica, compreender o pensamento, entende? Né? Compreender essa diversidade com ordem. Porque quando você vê muitas possibilidades, as pessoas pensam, é caos. Não, o fato de eu ter muitas possibilidades não me gera caos.
é ordem. Eu posso ter várias possibilidades e está dentro da ordem. Por que está dentro da ordem? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou respeitando os domínios, eu estou tendo rares, né? Reciprocidade. Reciprocidade é isso, é compreender quem é aquele divindade, qual é o domínio da divindade, compreender o rito que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Entende? Para que faça sentido, para que eu compreenda, porque simplesmente a reprodução é uma furada. Não é todos os ritos que são invocados esta não, tá? Não são não. Entendeu? Não são não. Depende do rito, mas doméstico sim. Ritos domésticos sim. Por que nós falamos, para começar por este? Porque o culto, a prática do helenista começa dentro de casa. Não se vai para a rua, olha só, isso é educação grega. Não se vai para a rua, não se faz na rua aquilo que não se aprende dentro de casa. Ou seja, se eu não aprendi dentro da minha casa, eu não vou para a rua fazer. Eu faço o que eu aprendo dentro da minha casa. Isso é educação grega, isso é paideia ou pedia. Entende? Isso é pedir, aprender com os deuses dentro da nossa rotina, dentro da casa. Então, começamos a cultuar esta dentro de casa, porque ela é o centro. Tem ritos na poli que sim, que tem esta primeiro. Principalmente os ritos que envolvem sacrifícios. Ritos cuja a celebração envolve a própria estrutura da polis. Então, começa a compreender, é importante a gente entender cada rito e não simplesmente reproduzir porque estamos reproduzindo, certo? Então, o altar, ele é riquíssimo. As celebrações, elas são dinâmicas, elas são vivas, elas não são aquela coisa, os gestos modificam de acordo com a divindade. O tipo de altar vai conversar com a divindade numa mesma celebração. Eu posso ter 2 altares diferentes. Perfeito? Que bom, Pedro, que bom que vai dar dando uns upzinhos, porque a gente começa engessado, porque a gente vem de uma tradição engessada, né? A gente vem de um mundo engessado, um mundo onde obriga a gente a pensar de uma forma diferente. E dentro do helenismo, esse pensamento, ele é muito mais aberto. Por que ele é aberto? Porque ele vai dialogar com toda essa diversidade que nós vivemos. Bom, nichos agora, né? Nós já falamos que não fazemos altar todos os dias e não temos, praticamente a maioria das casas não tem um altar fixo, né? A gente mora em apartamento, então essa estrutura do altar fixo, ele fica aí meio que capengada. Mas o que nós temos dentro da nossa casa? Vocês sabem de onde surgiu a palavra, aquela prateleirinha chamada nicho? Que é aquele quadradinho que a gente coloca na parede, que parece que é um armário de porta aberta? Então, essa palavra vem do grego e vem desse local que se faziam. Não tinham prateleiras. Na antiga Grécia não se tinha prego para ficar furando coisa. Então, armário era literalmente armário embutido. Fazia na própria parede, faziam-se buracos, deixavam-se buracos, quadrados, retangulares, ovais, estruturas diferentes, né? E ficavam nas paredes. E essas ao longo de todos os cômodos. Já falei para vocês também que os cômodos não era essa coisa que nós estamos pensando, né? Quarto, sala, cozinha, né? Era tudo assim, um pouco assim, não tinha corredor para você ir para um quarto, tinha que passar por outro quarto, um outro cômodo, outro cômodo. Você saía de um cômodo e entrava em outro cômodo, não tinha essa coisa de corredor. As casas da população eram essa ideia de privado que nós temos hoje também é uma ideia muito equivocada do que era antes, né? Esse privado não era assim. Então, uma casa ela podia ser um comércio também, ela podia ser um depósito, e eu podia dormir no depósito, sabe? Ter alguém dormindo no depósito. Você tinha a cozinha que você tinha um espaço que às vezes a cozinha, a hora ficava dentro da casa, hora essa cozinha estava no pátio, dependendo.
a vida é movimento. Isso é um outro conceito que a gente tem muita dificuldade de entender, esse movimento. E essa coisa privada, como se algo é único meu. Então, se eu estou falando assim de culto doméstico, né? Já estou vendo aí que é uma mini sociedade. A ICOS é literalmente uma mini sociedade, onde um monte de coisa acontecia dentro dessa casa. Uma outra curiosidade para vocês, por exemplo, porta. Né? No meu quarto tem porta, no seu quarto tem porta, no banheiro tem porta. Mas nas casas gregas não existia porta. Então, a ideia de privacidade começa a ficar diferente. Então, você vai ter esses nichos, esses buracos na parede, esses armários feitos da própria parede da casa, você vai ter ali que eles chamavam de nichos, né? Que são, podemos falar que são prateleiras, que são portas, armários sem portas, que mais? Mesas, né? Enfim. Então, mas ganhou esse nome de nicho não porque seria um tipo de altar, não, porque literalmente, inclusive esses espaços que eu estou chamando de nicho, eles diziam que era lugar de estátuas, onde estão as álgamas. Né? Alguns livros vão até falar de espaços de álgamas, que álgama é estátua. Então você vê que já faz um boom na nossa cabeça. Né? Porque quando eu entrei aqui, fiz o TikTok em maio, a discussão pode ter um altar no quarto? Sim ou não? E aí fica a pergunta, o que a pessoa está falando? Ela está falando do altar dela, do altar grego? De que ela está falando? E, na verdade, ela estava falando do altar dela, da ideia que ela tinha, né, que as pessoas têm de altar. Quando as pessoas falam de altar no TikTok, elas estão trazendo a ideia de altar deles, que as pessoas têm dentro dessa visão moderna. Mas não é o altar que nós estamos aprendendo agora aqui. O que tinha e tem na nossa casa são espaços que eu vou chamar de espaços devocionais. Nichos, colocados em nichos. Esses nichos são espalhados pela casa toda, inclusive no quarto. Inclusive, você encontra, se você pegar alguns livros de arqueologia, né, você vai encontrar pequenas estátuas feitas de terracota, de Héstia, de Afrodite, de Hermes, principalmente Afrodite, Hera e Ártemis. São as divindades que mais se encontravam dentro desses cômodos mais... Não tem esse H aí no meio, é vomos. Esses cômodos, né, que a gente vai chamar de dormitórios, né? Podemos chamar de dormitório, mas nesses cômodos vai encontrar muito disso daí, né? Você encontra, por exemplo... outra coisa curiosa, vamos entender esses espaços, esses nichos que tem no quarto, eles não eram feitos os ritos completos. Por quê? Porque os ritos completos, eles aconteciam em volta no micro grupo, ou seja, a família se reunia para fazer esses rituais completos. Então, eles não aconteciam individualmente nesses lugares, entendeu? Pode ser, Gabriel. Então, como o Gabriel coloca aqui o culto, eu falei do culto a Ártemis, ele acha que, inclusive, o culto é muito subestimado. Sim, inclusive Ártemis, em parênteses, tá? A Ártemis, ela tem um papel muito grande nos ritos de passagens. A fase ela cuidava as crianças depois durante o parto, e ela seguia cuidando das crianças, e ela fazia toda a parte do rito de passagem da criança, preparar aquela adolescente para o casamento. Muito presente, uma divindade muito presente na vida dos gregos, principalmente na idade de mais tenra, mais jovem. Eu acho que as pessoas... Na verdade, talvez eu fale uma coisa que choque, mas eu não vejo o helenismo acontecendo no Brasil. Tá? Eu vejo que nós temos algumas pessoas, uma meia dúzia de 6 pessoas que realmente praticam o helenismo, e temos uma grande quantidade de pessoas
que estão engatinhando, querendo conhecer o helenismo, e uma grande quantidade que se utiliza apenas do culto dos deuses, os deuses para satisfazer as suas próprias vontades. Me desculpa, podem ficar chateados comigo, mas é como eu enxergo. É como eu enxergo, tá? Bom, vamos voltar para cá, porque isso é uma crítica, isso é um olhar meu, que não faz parte da construção do helenismo, tá? É só uma crítica minha, para até ilustrar a fala do Gabriel aqui, tá bom? Então vamos lá. Então você vai ter os nichos, esses espaços devocionais, esses lugares, esses nichos espalhados pela casa toda, tá? E salas de banho também tinham nichos. A gente fala de banheiro, não dá, mas é porque a nossa estrutura do banheiro é diferente do banheiro deles, né? Entende? Então, assim, essa ideia, isso é que é a grande dificuldade, e é por isso que a importância do estudo do reconstrucionismo, que tantas pessoas reclamam, tantas pessoas criticam, tantas pessoas debocham e chamam que os reconstrucionistas são cabeça fechada. De novo, a minha crítica, de novo, não sabe o que é ser reconstrucionista. Porque se eu não. É uma religião étnica, gente. É uma religião étnica. É uma religião que a gente precisa olhar para o passado. O reconstrucionista, ele não vive do passado. Ele não é um museu, porque viver do passado é ser museu. Um reconstrucionista, ele não vive do passado. Ele olha para o passado para poder compreender o presente, sabe? E deixar um legado para o futuro. Nós só é possível hoje nós falarmos da religião grega justamente porque existem pessoas que estudam e reconstroem, né? Buscam a reconstrução desse pensamento. Porque esse pensamento ele não foi aniquilado da Grécia. Existem famílias que continuaram, mas são famílias que vivem até hoje no secreto, na calada, porque ainda existe muita represália na Grécia para a prática da religião. E esses estudiosos, espalhados no mundo todo, eles olham para o passado, eles voltam para o passado, eles compreendem, eles entendem esse passado, e por causa dessa reconstrução, é possível que hoje, a gente aprenda e a gente reconheça esse passado na nossa prática. Isso é reconstrucionismo. Se alguém fala qualquer coisa diferente, não sabe o significado da palavra reconstrução. Reconstrução. Construir novamente. Não é reproduzir. Construir novamente. E a reconstrução mostra justamente a necessidade também de se adaptar ao momento, porque o próprio helenismo ele fala disso, ele fala que o tempo está em movimento, e quando o tempo para, é quando o tempo engole a sua própria criação. E quando o tempo engole a sua própria criação, ele sufoca, ele gera dor. Leia a Teogonia, gente. Leia a Teogonia. Então, antes da gente criticar, a gente precisa ler, compreender essa paideia. Entende? Como precisamos entender isso. Para que a gente possa abrir a nossa mente e realmente viver o helenismo. Sem dogmas. Sem dogmas. Porque o dogma, ele limita. O dogma é o tempo que engole a sua própria criação. E o tempo engole a sua própria criação por medo. Medo de pensar. Medo de pensar, não. Medo de permitir que as pessoas pensem. Medo de permitir que as pessoas vivam, que as pessoas se movimentem. Por isso que existe o dogma. O helenismo não tem dogma. Ele tem o fazer correto. O fazer que vai fazer com que você desperte em você todas as forças cósmicas através da sua inspiração aos deuses. Então, os nichos, vamos lá. Os nichos, eles são algo assim, livres e não.
Porque liberdade, ela só existe quando eu tenho ordem. Não existe liberdade no caos. O caos existe totalmente, é desordem. Não tem coordenação na cabeça. A professora Lucilena Galvão, ela fez um vídeo há pouco tempo, eu compartilhei no meu TikTok, que ela coloca. Nós só estamos falando aqui agora porque existe um mínimo de ordem. Sem ordem, sem essa ordem, seria incapaz o diálogo, seria incapaz a convivência, mesmo que a gente ache que essa convivência é caótica, porque essa convivência parece ser caótica, mas ela não é caótica, ela faz parte da própria ordem, que é o tensionamento do pensamento e da dualidade que o ser humano está inserido. Então, por termos essa dualidade, existe esse pensamento tensionado que parece caos, mas não é. Só existe porque está na ordem, está em cosmos. Então, a gente precisa acertar esses ponteiros na nossa mente para que a gente compreenda como aprimorar esse cosmo dentro de nós. Como aprimorar esse cosmo dentro de nós. E aí, quanto mais a gente aprimora esse cosmo, mais a gente compreende o que significa liberdade. E para falar de liberdade, eu preciso falar de limite. Porque se vocês lerem a Teogonia, vocês vão ver que a última criação, o último item que faltava para que o cosmo, né, para que se criasse, se gerasse, nascesse o cosmo, foi exatamente o limite. Sem limite, tudo se perde. Sem limite não existe cosmos. Compreende? Então, a liberdade, para falar de liberdade, eu preciso falar de limite. E aí entra o que eu vou falar dos nichos. Os nichos, nós, devotos, nós temos liberdade, mas também temos limites. Também temos limites. Os nichos são lugares onde nós temos os nossos atos devocionais cotidianos. Mas o que são atos devocionais? São atitudes, são movimentos, são ações que nós fazemos que nos conecta a nossa psique, o nosso pensar, o nosso sentir, com a divindade que nos inspira. A divindade que nos inspira. Eu sou devota da deusa Atena. Mas não é apenas a deusa Atena que me inspira. Vários deuses me inspiram. E eu tenho, ao longo da minha casa, em lugares estratégicos, nichos que me fazem olhar e reconhecer aquilo que me inspira. E são gestos simples, mas profundos, pequenos, mas fortes, que me liga com a divindade que me inspira. Então nós teremos liberdade com limite, porque não é em fazer o que eu quero, não é em entregar aquilo que eu acho que eu tenho que entregar, que eu posso, e aí eu posso dar o que eu quiser. Não, e se quiser é muito amplo. Você não vai entregar o seu sangue no nicho, você não vai entregar um fluido vital teu no nicho, porque isso não é limite, isso não é liberdade, isso é ausência de limite, de entendimento, inclusive de respeito, de raiz com a divindade que você está fazendo. Você está entregando miasma para a divindade. Então você precisa desse limite que é o norteador para a sua liberdade. Mas você pode, por exemplo, acender uma vela, sem precisar fazer invocação, sem precisar, sabe? Sem ter a paranoia da purificação. Você pode passar por um altar, pelo seu nicho e fazer uma oração, fazer um pedido, pedir ajuda, ou simplesmente olhar para uma estátua, olhar para ela. Isso são atos devocionais diários, cotidianos, que nós fazemos com as divindades que nós temos afinidade. E isso não é altar, isso é nicho. Vejam
que no mundo grego, tudo tem o seu lugar. Tudo tem. Cada gesto nos ensina alguma coisa, inclusive o gesto de agir com liberdade. Nos ensina o limite dessa liberdade, o limite desse fazer. Ele ensina o respeito. O Gabriel está colocando, eu gosto muito de relacionar objetos e momentos do meu dia a dia às divindades. Perfeito. Aí cabe, por exemplo, você está estudando, você pode pedir, olhar para a divindade, para Hermes, para quem você, a divindade que você tem afinidade, dizer, por favor, me inspira, me ajuda. Eu fiz o meu PDF, eu fiz em homenagem a deusa Atena. Eu falei assim, deusa, eu vou dedicar esse PDF a ti, como um ato devocional. Isso eu fiz diante do nicho dela. Ou simplesmente fechei os meus olhos e imagino a própria divindade e falo isso mentalmente para a divindade. Isso são atos devocionais. Isso são atos devocionais. Isso não é um rito. E isso a gente faz nos nichos que estão dentro da nossa casa. Deuses. Aí, vamos falar dos deuses quitônicos? Quais são os deuses quitônicos que estão dentro da nossa casa? Porque tem deuses quitônicos na nossa casa. Tem. O que não tem dentro da nossa casa são deuses do submundo. Deuses quitônicos tem. Ágathos Daimon é quitônico. Hécate Propileia é quitônica. Hermes Propileu também é quitônico. Zeus Quetzal também é quitônico. Se eu faço eu vou dormir e peço para Morfeu, qualquer deus do sono, é quitônico. Então está presente na minha casa. O que não está presente na minha casa são deuses do submundo. Mas deuses quitônicos estão presentes. Estão presentes. E eles iguais, eles recebem também esses gestos devocionais simples. Como, por exemplo, vai beber água? Antes de beber água? Hari Agathos Daimon. Faz uma oferenda no vaso de planta, no chão. Entende? Vai comer, antes de comer, agradece a Zeus Quetzal. Agradeça a Zeus Quetzal pela comida que você tem na sua mesa. São atos devocionais simples, mas de uma profundidade, de uma consistência única na nossa relação devocional. Para fazer a manutenção da chama viva de esta em nós. Esses atos devocionais mantêm a chama viva, a centelha divina de Zeus acesa dentro de nós. Pequenas coisas se tornam grandes coisas. Compreende? Pensar, viver. E isso se acontece no nicho. Eu quero dar uma rosa, quero dar um buquê de flor. Eu fui lá no supermercado, vi, sabe? Nossa, que flor linda, como vai ficar bonito no meu nicho? Eu vou lá e coloco no nicho do lado. Eu quero entregar, isso aqui tem cara de Hera, eu vou entregar para a deusa Hera. Ai, mas tem que ser, tem que ser nada, amigo. Tem que ser nada. Tem que ser nada. De novo, essas coisas das caixinhas que as pessoas criaram e colocaram na nossa cabeça. Ai, só pode? Não, tem que entender. Tem que entender a divindade para saber o que pode estar doando a ela. Eu só posso dar coisas amarelas para Apolo? Como assim? Como assim? Olha, tá, normalmente as pessoas associam girassol a Apolo. Ok, tudo bem. Mas eu só posso dar girassol para Apolo? Entende o que eu estou falando? Então, os atos devocionais, né, eles acontecem nesses nichos, espalhados pela nossa casa, onde nós temos liberdade com limite, né, porque nós entendemos o que nós estamos fazendo, nós estamos nos relacionando, os deuses dentro da nossa casa, eles vivem com a gente. Vivem com a gente. É literalmente trabalhar essa ideia. Eu estou conversando com vocês aqui, né? Eu estou vivendo o meu logos, é a expressão viva da minha inspiração que eu tenho acerca da própria tradição.
Entende? Então, o nicho é o que nós temos na nossa casa, não é altar. Um nicho pode transformar em um altar? Pode. Eu vou limpar tudo. Aí inclusive eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, né? Eu vou preparar aquele espaço, porque o altar ele pode ser feito na hora do ritual. Essa é uma outra coisa muito legal. O altar pode ser feito na hora do ritual. Você vê como é que dinâmico o helenismo. Está em movimento o helenismo. Deixa eu ver aqui. Você disse que não se comunicam. Ah, desculpa, porque às vezes nosso vocabulário é complicado. Quando eu falo que eu estou usando a minha voz para expressar o logos de Hermes, não é que eu estou dando comunicação para Hermes. É que eu estudei, eu li, e a minha voz, eu estou usando o que eu aprendi para comunicar. Hermes é um comunicador. E Hermes, ele não é o rei dos ladrões, ele se apropria do conhecimento para passar para frente. E é isso que eu estou fazendo, né? Eu não aqui não estou incorporando o Hermes. Isso é falácia, isso é mentira. Quem fala isso? Eu estou aqui usando do conhecimento que eu adquiri para passar para frente, fazendo exatamente como Hermes faz dentro do DNA dele. Hermes, ele se apropria dos bois, ele se apropria do cinto dourado de Afrodite, né? E aí eu pego, e ele se apropria, ele conhece para poder falar, porque ele é a própria voz das leis, do naus, da mente cósmica, tá certo? Isso precisa, olha, vamos falar disso amanhã então? Porque vai me levar mais uma hora para falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre Daimon, eu tenho que falar sobre psique, eu tenho que falar sobre imaginação, eu tenho que falar sobre vários assuntos para que a gente possa entender esse. Tá? Eu prefiro que hoje vocês foquem na questão do nicho e do altar e vocês entendam isso. Porque é muita informação. O helenismo ele tem muita informação que confronta com o que a galera vende hoje. E aí o bicho pega, porque é muita coisa. Olha só, nesse vídeo, quantas abordagens eu tive que fazer para vocês entenderem a diferença de um altar e de um nicho, tá? Então, vamos fazer isso para amanhã, tá bom? Amanhã a gente fala sobre isso, eu vou precisar falar sobre Daimons, eu vou precisar falar sobre psique, tá bom? Então, amanhã você vem para cá, acorda cedo, e vem para cá para poder falar sobre comunicação, tá bom? Bom, então ficou claro as diferenças, né? E essa liberdade com limite no nossos nichos. Então, no nicho você pode colocar uma vela, você pode colocar aquilo que te conecta com a divindade, você pode colocar concha, pode colocar... O que não dá para fazer no nicho? Um ritual completo. Não dá para fazer no nicho um ritual completo. Não dá também para esse nicho ser o porta-joias pessoal seu. Não dá também para esse nicho ser um local de bagunça, de confusão da tua vida. Não dá, tá? Mas dá para ser um lugar devocional. Lembre-se, é um lugar devocional. Não é um lugar onde você vai compartilhar a sua maquiagem, vai compartilhar o seu perfume com Afrodite. Não é. É um lugar onde você vai olhar para Afrodite, vai se identificar, vai buscar, vai querer conhecê-la, vai querer se inspirar nela para você aprender o que é amor, o que é amar, o que é se ligar com outra pessoa, se ligar consigo mesmo. Mas ele também continua sendo um lugar sagrado, tá? Mas um lugar sagrado com mais liberdade, porque ele vai ter a sua cara. O nicho tem a nossa cara. O nicho fala muito da nossa idade. O nicho fala muito daquilo que das nossas necessidades. O nicho vai falar dos nossos vazios, dos nossos medos. Entende? O altar não. O altar é o altar. Ele é formal. É o momento que ali a gente vai aprender mesmo. Aprender. E aí a gente vai para o nicho
para colocar tudo que nós aprendemos ali nessa relação, nessa convivência íntima, calorosa, amorosa, que nós temos com as divindades, com os deuses, eles nos inspirando. Olha a palavra, gente, procurem no Google o significado da palavra inspiração. Inspiração. Essa palavra inspiração, ela é super importante. Inclusive, amanhã eu vou começar falando sobre inspiração. Inspiração. Porque se apropriar de certos conceitos vão ajudar que a gente entenda aquilo que nós estamos fazendo. Certo? Bom, perguntas. Vamos focar. Foca. Mas antes de vocês focarem, compartilha essa live. Curta, porque eu tenho só 7k de curtida. Vocês são muito pão de vaca, hein? Brincadeira, muito mãozinha de vaca, hein? Muita mãozinha de vaca. E eu quero que vocês também dêem aqueles presentinhos bonitinhos, né? Que eu sei que só o Pedro tá me dando presentinho, hein? E vamos lá. Agora eu quero que vocês me façam as perguntas de vocês sobre altar e nicho. Altar e nicho, que é o nosso tema de hoje. Altar e nicho, né? Teus dedinhos estão cansados? Oxi, tadinho. Viu o copo que eu ganhei, ó? Olha só, achei esse copo o máximo. Então a gente vai... Perguntas para mim aqui. Perguntas. Daqui a pouquinho eu tenho que sair, que eu tenho que ir lá comprar carne. Ah, não, tem carninha. Vamos lá, isso aí. Entendemos que o altar não é necessariamente se trata do culto devocional. Eu queria só ver. Peraí. Não, eu não entendi o que você escreveu, tá? Deixa eu botar o óculos. Entendemos que um altar não necessariamente se trata do culto devocional. Não, o altar não tem culto devocional. Ponto. Vamos colocar ordem na construção da ideia, para que essa construção da ideia, ela realmente se estabeleça. Então, altar não é sinônimo de culto devocional. Altar é sinônimo de rito completo, de ritual completo. Ritual completo. Altar é sinônimo de ritual completo. Perfeito? Júlia, vamos corrigir. Meu nicho de Afrodite fica na minha penteadeira. Nenhum lugar separado. Não tem problema ficar na sua penteadeira, desde que você não coloque o seu pente, as suas coisas de uso pessoal, exatamente porque não, o espaço que você está colocando, separe o teu nicho devocional com as coisas do seu uso pessoal. Feito isso, perfeito, tá? Quero ser devota de Perséfone. Posso deixar meu caderno de autoconhecimento no meu nicho? Pode. Porque aí você vai fazer o quê? Você vai consagrar esse caderno. E esse caderno vai ser compartilhado com você. Mas é uma coisa que eu não gosto de fazer, tá? Eu não gosto de fazer isso. Não gosto. Por quê? Porque vai dar margem para entendimentos diversos. Eu prefiro ter um lugar ao lado do que colocar junto. O altar pode ser móvel? Sim, o altar, uma das características do altar é a sua mobilidade. Ele pode ser móvel. Normalmente ele é móvel, tá? Como faz as reverências gestos diante de um nicho? É livre. Tão livre. Olha, tem uma reverência que eu adoro fazer, tá? Gosto muito. Tá vendo aqui? Eu tenho essa... Opa, aqui é minha estátua da deusa Atena. Quando eu acordo, eu gosto de acender uma velinha aqui. E aí, uma vela, tá vendo aqui, ó? A vela, tá? E eu digo, salve Hestia. Hestia, minha deusa amada, me coloque no meu lugar, né? Me mostre o meu lugar, organiza
Sabe? Me centraliza, porque às vezes eu acordo que é uma vendaval. E eu gosto eu acendo queimo um pouquinho de palo santo, né? E venho aqui e faço esse gesto aqui, ó. Ó, eu venho, coloco a mão no coração da minha deusa. Ai, minha deusa amada. E eu trago essa minha mão pro meu coração. Esse gesto nós não fazemos no ritual, mas esse gesto nós fazemos na nossa casa. Eu posso, inclusive, beijar a minha estátua. São gestos aonde tem a intimidade do devoto com a divindade. Lembra que eu falei da liberdade? Mas nunca esqueça do limite. Do limite. Eu posso usar a mão para baixo, se eu vou... Olha aqui, quer ver? Olha aqui. Olha aqui. Um gesto que eu faço, não todo dia, tá? Mas eu fico cuidando da minha... Aqui, ó. A minha plantinha. Ó. Aqui. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Aqui, tá vendo, ó? Essa taça aqui é vinho que eu deixo pro meu Ágata nos Daimon. Meu Daimon pessoal. Sempre que eu saio de casa, eu venho aqui, olha aqui, ó, esse nicho aqui de Hermes. Sempre que eu saio de casa, eu venho aqui, ó, me protege. Me protege. Entende? Gestos simples, reverências simples. As coisas são muito mais simples. No nicho, no altar não. No altar é silêncio, é reverência profunda, é entrega profunda. Aqui a relação é mais íntima. É uma relação diária, rápida, de lembrança. Entende? Essa live é religiosa, essa live é sobre helenismo, tá? É religiosa. Eu sou devota de Perséfone, é sobre crenças gregas da antiguidade. Não são crenças gregas da antiguidade. Isso é sobre, a live é sobre a tradição étnica grega, perfeito? A forma como os gregos antigos nos ensinaram a como nos relacionar com os deuses. Perfeito? É sobre helenismo. Tem diferença entre as consagrações que são feitas no altar e no nicho? Tem. As consagrações que são feitas no altar, elas são feitas com mais... normalmente se consagra as oferendas. Elas são mais objetivas, é a oferenda que são consagradas. No nicho, você pode consagrar coisas mais simples, coisas do seu dia a dia, tá? Mas as consagrações, por exemplo, amuletos são consagrados no ritual completo, tá? Então, ela tem as suas diferenças, as suas nuances, mas normalmente as consagrações mais importantes acontecem dentro do ritual completo. Que mais? E sobre as estátuas ficarem cobertas dentro da casa e nos quartos, apenas em momentos específicos. Legal. Essa questão da estátua ficar coberta e ela ficar descoberta, ela depende. Nos templos, essas estátuas, elas ficam cobertas porque elas se manifestam a própria presença dos deuses quando há um rito completo. Dentro da nossa casa, quando nós temos um nicho, ela não tem que ficar coberta. Agora, se você tem um altar fixo na sua casa e esse altar fixo tem uma estátua, aí você cobre, entende? Então, assim, se seu altar é fixo, né, cobre. Se seu altar tá um nicho, aí não precisa cobrir a estátua, tá? Perpassa por isso. Então, ela só vai ficar coberta se ela estiver sobre um altar. Se ela estiver num nicho, não há necessidade de estar cobrindo ela. Então, você vai ver, por exemplo, antes do início de celebrações, os grupos trazerem as suas estátuas todas cobertas e deixarem as cobertas no altar. E só tirar o manto, o péplo, depois que quando vai iniciar o rito. Se você me permite, eu te dar um conselho.
Eu não misturaria egrégoras, vamos chamar assim. Eu não botaria nada grego com deuses com orixás, por quê? Meu entendimento, tá? Eu acho que tudo nessa vida tem o seu lugar. Isso é o que eu aprendo dentro do helenismo. Tudo tem o seu lugar, tudo tem um porquê. É como se eu quisesse colocar um sapo morando no deserto, entende? Tratar uma água marítima, uma alga, como uma planta para colocar no nosso quintal. Eu acho que tudo tem o seu lugar correto para ser, e eu acho que misturar tudo, você acaba desrespeitando tudo, entende? Você acaba não dando voz para ninguém, você anula a visibilidade. Esse é o meu olhar e a minha orientação, né? Dizem que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, depois vocês me peçam meu Pix, tá? Que aí vocês fazem um Pix para mim desse conselho que eu tô te dando, porque o meu conselho seria esse, literalmente separar, né? Eu tenho, por exemplo, aqui a minha casa ela é muito apertada. A minha sala e minha cozinha muito apertada. Meu marido dá umbanda. Meu marido tem um espaço dele, um congazinho dele, e eu tenho o meu cantinho, né? E a gente vive em espaços diferentes, entendendo? Delimitações diferentes, tá? Eu não tenho, ok? E os utensílios de altar, quando se é móvel, fica no nicho? Não fica no nicho. Você guarda em um lugar separado. Pode botar abaixo do nicho, pode ter um cantinho só para guardar as coisas ritualísticas, entendeu? Tá? Deixa o nicho realmente só para aquilo que você vai usar no teu dia a dia. Aquilo, por exemplo, um incensário, uma queima de incenso, um castiçal para botar vela, se você faz, né? Uma planta para você botar uma libaçãozinha de água, sabe? Coisas assim bem simples. Pode colocar flores, pode colocar cristais, né? Exatamente. Eu quero separar, no momento eu não tenho condições de altares separados. Então, assim, não, mas não procura não misturar. Eu não misturaria. Eu não misturaria, tá? Eu não misturaria. Tanto porque, até porque Perséfone é uma deusa do submundo, né? Ela não necessariamente precisaria de um nicho dentro da minha casa. Na verdade, ela não estaria habitando a minha casa porque ela é uma deusa da morte. A gente tem que um outro conceito, isso é interessante vocês entenderem. A casa é um espaço de vida, não é um espaço de morte. E, literalmente, os deuses do submundo pertencem à morte, ao domínio da morte, ou seja, da vida sem matéria, né? Sem corpo físico. Né? Não que eu estou dizendo que na morte não haja vida, não é isso, entenda, mas é a vida sem matéria. A casa Icos é um lugar de vida com matéria, onde se precisa de prosperidade, onde se precisa de saúde, onde se tem reverência aos deuses que trazem esse movimento, né, as relações. Então, esse é o conceito da Icos, né? Esse é o espaço, o domínio da Icos, né? Então, a gente, para entender quais deuses eu vou cultuar dentro da minha casa, eu preciso entender o que significa essa casa. A morte, ela não é temida, né? Não tenho o menor medo de temer, tanto que os mistérios, são vários mistérios que existem dentro da religião, várias práticas de mistérios, que lidam muito com a morte e com o renascimento. Para vocês terem uma ideia que a questão não é o medo da morte, né? Mas aquilo que não se conhece. E a casa não é a manifestação da morte, mas é a manifestação da vida. A ideia do culto aos deuses do submundo é aquela coisa assim, olha, Deus, eu sei que minha hora vai chegar, mas fica longe de mim, eu quero viver mais um pouco. Não bem, acho a palavra medo, acho uma palavra muito forte, não representa o movimento que eu entendo dentro do helenismo, entendeu? A gente fala assim, vamos fazer coisas para apaziguar. Não para apaziguar a morte por causa do medo da morte, mas porque eu não quero morrer, eu quero viver, né? Porque a vida traz esse movimento, entende? Então, assim, olha, fica lá, fica longe de mim um pouquinho, tá tudo bem, olha, tá tudo bem, mas eu quero compreender você, não tá na minha hora, não quero ir, entendeu? Eu quero viver mais, entende? Passa por essa lógica. Mas nos quintais das casas,
porque está fora da Icos, entende? Olha só a relação, ou seja, fora da casa, parece que a morte está mais presente, entende? E aí, e aí você faz essas reverências fora da casa, tá? Literalmente é uma construção. Eu sei que às vezes fica difícil porque as pessoas não têm essa visão sobre casa, né? Normalmente tem gente que nem gosta de ficar nas suas casas, né? Mas a Icos, ela tem um papel muito grande dentro da tradição grega. Ela tem um papel muito grande dentro da educação desse cidadão, né? Então, interfere muito no como nós lidamos com a nossa própria casa. Então, se você entende que a casa é um lugar de vida, cara, ela tem que ser harmônica, tem que ser feliz, tem que ser um lugar que eu gosto de ficar, tem que ser um lugar que eu gosto de compartilhar momentos, que eu gosto de estar junto, que o meu trabalho acontece, que as coisas da minha vida acontecem, entendeu? Sabe? Então, é por aí. Que nem assim, os cemitérios são sempre fora da cidade, né? Por quê? Porque traz essa ideia também de a cidade é um lugar de vida, entende? Que passa por essas construções, né? Tá bom? Se meu nicho estiver no quarto, como ficam as questões sexuais? Nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum problema. Eu contei pra vocês, eu acabei de falar pra vocês, né, quando tem no vídeo, que os cômodos eram sem portas. Essa ideia de privacidade, isso é muito nosso, é muito moderno, isso é muito com o cristianismo. Então não tem problema. O sexo faz parte da vida, faz parte do sagrado humano. Então, bora fazer, né? Que é bom pra pele, né? Pro humor, né? Sacou? Sem mais. Mas coloco flores para ver. Ok. Eu dei minha opinião, tá bom, paixão? Agora chegou, Kiki, chegou. Para Perséfone no meu jardim ia ser um altar lindo, lembrando a core dela. Ah, com certeza. Só que já a core, olha que curioso. Perséfone é submundo, core não. Core é celestial. Isso é muito legal. Eu amo isso. É interessante porque Afrodite e Dionísio regem aspectos mais humanos. Então, por que seria desrespeitoso? Exatamente, nada a ver. Bora que bora. A senhora poderia falar sobre as máximas dela? Sim, poderia, mas não hoje, tá? Eu já estou terminando a live aqui, mas nesse caso eu posso cultuar aspectos de cor dentro de casa. Não? Claro, Gabriel, perfeito, é isso aí. Pode sim, tem toda. Entende como tem tudo a ver? Veja na Perséfone a transformação, ela sendo Core, sendo a deusa, ela traz essa dualidade. Exatamente, a dualidade está presente, mas compreender essa dualidade faz com que o nosso gesto seja o correto. Então, quando eu entendo essa dualidade, eu sei que quando eu cultuo Perséfone, ela no epíteto de Perséfone, ela enquanto Perséfone, o meu gesto é um gesto para a deusa do submundo. Quando eu cultuo Core, esse gesto ele se transforma, ele vai ser o gesto de acordo com Core, uma deusa celestial. Então, de novo, tudo tem o seu lugar, tudo o gesto dialoga com o epíteto. O altar dialoga com o epíteto, o gesto dialoga com o epíteto. Tudo tem o seu lugar. Eu não misturo tudo e coloco tudo, acho que é uma divindade única. Não existe uma divindade única, não existe somente uma face da deusa Atena, existem faces da deusa Atena. Existem faces da deusa Afrodite, existem faces da deusa Core, entende? Da filha de Deméter. Existem faces e a gente tem que respeitar essas faces. Olhar para essa face vai fazer com que eu faça o gesto correto. Tá certo? Isso é fundamental. Isso é ortopraxia. Isso é fundamental dentro do helenismo. Tudo que a gente faz que foge desse olhar, desse entendimento, eu estou agindo com híbris, ou seja, está destonando. Isso acontece muito com quem não é helenista. Com quem não é helenista, não tem essa visão, não tem esse entendimento, tende a generalizar e colocar todo mundo no mesmo lugar. Não entende essa diversidade. Apesar de falarmos muito de diversidade, poucas pessoas entendem o que é diversidade, como respeitar essa diversidade. Então, quando eu respeito essa diversidade de Perséfone, entendo que ora ela vai ser Perséfone e ora ela vai se transformar em Core, e eu sei o
como agir diante de cada face da mesma divindade, eu estou respeitando a diversidade, estou vivendo com a diversidade, não adaptando a diversidade à minha necessidade. Ou seja, eu não tenho uma casa, eu não moro num pátio, então eu não posso adaptar a divindade à minha necessidade. Somos nós que temos que nos adaptar a compreender as necessidades do cosmos. Compreende? Que é um olhar diferente, né? Que é uma construção diferente. Exatamente, Morgana, morrer todos nós, mas fica pra lá porque eu não quero agora. Essa é uma ideia e eu não quero me aproximar de você. Quando for a minha hora, a gente se conhece, é exata. É bem por aí. É bem por aí. Agora, o que é interessante, que nos mistérios, nas práticas dos mistérios, essa aproximação ela acontecia. Mas justamente para que a gente aprendesse a viver, aprender a morrer, ter contato com a morte nos ensina a viver, nos mostra a importância da vida. Isso é fantástico. A senhora poderia falar sobre as... Eu falei, ok... Não, Nix não é uma deusa do submundo, Nix é uma deusa da noite e ela pode ser inclusive cultuada na sua casa, porque ela é uma deusa quitônica que está presente na nossa casa através dos filhos dela, por exemplo, Morfeu, Hipnos, perfeito? Então, pensa, o que acontece dentro de casa? O que acontece dentro da sua casa? Você dorme, você acorda, você cozinha, você trabalha, você se relaciona, tudo isso dentro da sua casa. Todas as divindades que se relacionem a isso são cultuadas dentro de casa. O nicho existe purificação? Existe. Os nichos exigem purificação e consagração? Sim, também. A ideia de limpeza também está presente. A Bíblia de Afrodite que se faz muito presente para mim, Areia. Ótimo, sim, temos que nos adaptar a eles. Não? Exatamente, perfeito. Exato. No caso, fazer o altar fora de casa, ficaria expulso o tempo todo, expondo ao tempo. Não ficaria. Não ficaria. Inclusive, os templos, isso é uma coisa que uma construção que nós temos moderna, nós achamos que os templos da antiga Grécia ficavam abertos para todo mundo. Não, os templos ficavam fechados. E os altares ficavam expostos na rua, abertos para todo mundo. Abertos. Inclusive, olha um vídeo que eu fiz sobre os altares de Hades, na Grécia, em Atenas, você vai ver que fica aberto, né? E aí tem algumas explicações que eu falo em outros vídeos também sobre essas especificidades, tá bom? Bom, gente, 10h30, eu preciso deixar vocês, porque eu tenho que ir para o supermercado comprar comida para o almoço. Um beijão enorme para vocês, gratidão. Hoje a gente bombou, chegou a ter quase 20 pessoas aqui. Nossa, tá melhorando. Gratidão pelo compartilhamento de vocês. Se ficou algumas dúvidas que eu não consegui tirar, me manda no privado, que eu mando para vocês alguns PDFs, a gente conversa um pouquinho. Se você é maior de idade, procura também a Morgana, procura aqui também o Pedro, essa galera aqui, tudo isso fazem parte também do grupo. A gente tem um grupo de bate-papo, quem quiser entrar, mas tem que ser maior de idade, vai lá, entra, né? Pede para as meninas mandarem o link para vocês, a galera mandar o link, a Diana tem o link, a Morgana também tem o link, tá? O Pedro também tem o link, aí vocês entram lá e podem participar, e vai ter um monte de gente que vai poder estar trocando ideias. Às vezes a gente se estressa, às vezes a gente passa reto, isso é a vida, tá bom? Um beijão, até amanhã de manhã novamente, a gente vai falar um pouquinho. E vou pedir mais um favor para vocês. Compartilhe os vídeos, comenta nos vídeos, vamos dar engajamento para esse perfil aí. Tem muita coisa que a gente precisa aprender sobre leninismo. E me bota para estudar, que eu tô adorando. Beijo, beijo.